Projeto Integrador 5, Eixo de Licenciatura em Letras, Matemática e Pedagogia, Grupo 8, Turma de 2022, segundo semestre. Polos de Itanhaém e Praia Grande. O grupo é composto por Cecília Barbosa, Cristina Oliveira, Mariane Teixeira, Paloma Silva e Sara dos Santos, orientadas por Rafael Lucente de Campos. Nosso trabalho tem como título Desenvolvimento de jogo interdisciplinar que integre português e matemática para promover a aprendizagem de forma lúdica e engajadora. O trabalho teve como propósito o desenvolvimento e aplicação de jogo pedagógico interdisciplinar. O objetivo deste projeto é promover e estimular a interpretação textual e do raciocínio lógico por meio de atividades interativas baseadas em jogos online, integrando de forma articulada os componentes curriculares de língua portuguesa e matemática. Como público-alvo, os alunos de 9º ano, que desenvolvem interesse em prestar processos seletivos para ingresso em ensino médio integrado. O projeto visa não apenas alinhar os conteúdos escolares aos exigidos nos vestibulinhos, como também sanar lacunas de aprendizagens e contribuir para o sucesso acadêmico desses alunos. Como utilizar a tecnologia de forma pedagógica para auxiliar alunos no estímulo de raciocínio lógico e interpretações textuais? Com o crescente uso de meios tecnológicos pelos jovens em formação, o desenvolvimento cognitivo e interação com o conhecimento vem sendo impactado diretamente, aumentando a preocupação com o desempenho escolar nas principais competências, que interferem diretamente no futuro acadêmico desses alunos. Visando conciliar o uso da tecnologia ao aprendizado, o projeto busca ressignificar o uso de tecnologias, tornando-a uma aliada no processo de ensino-aprendizagem. É notório o aumento de obstáculos ao longo dos anos, que prejudicam o processo de aprendizagem, bem como os métodos tradicionais nos dias atuais, já não são o suficiente para atrair a atenção dos jovens. O excesso de informações repassadas ao aluno torna a escola muitas vezes desestimulante. Afinal, hoje o aluno tem meios de comunicação diversificados, sendo assim, a utilização de jogos pedagógicos é considerada como um grande auxiliar educativo, se houver um objetivo bem definido, equiparado às funções educativas e lúdicas. A importância dos jogos e o dever de ser aplicado na prática escolar dos alunos é afirmado também como direito, conforme consta na própria Declaração Universal dos Direitos das Crianças, no princípio 07. A criança deve desfrutar plenamente de jogos e brincadeiras os quais deverão estar dirigidos para a educação. A sociedade e as autoridades públicas se esforçarão para promover o exercício deste direito. A interdisciplinaridade é um conceito fundamental no contexto educacional contemporâneo, pois propõe a superação da fragmentação do saber por meio da integração entre diferentes áreas do conhecimento. Ela não apenas enriquece o processo de ensino-aprendizagem, como também estimula competências essenciais para o século XXI. O lúdico, especialmente quando incorporado por meio de jogos, configura-se como uma ferramenta pedagógica de grande relevância para o processo de ensino-aprendizagem, pois transforma o ambiente educacional em um espaço mais dinâmico, prazeroso e motivador. O uso do lúdico na prática pedagógica vai além do entretenimento. Trata-se de uma estratégia didática eficaz que alia prazer e aprendizagem, favorecendo o desenvolvimento integral dos sujeitos. A integração entre as disciplinas de língua portuguesa e matemática representa uma estratégia pedagógica eficaz dentro de uma abordagem interdisciplinar, especialmente quando mediada por atividades lúdicas como jogos educativos. Ao integrar português e matemática por meio de jogos, o educador não apenas dinamiza suas aulas, mas também contribui para a formação de sujeitos mais autônomos, criativos e preparados para lidar com situações complexas e interdisciplinares da vida cotidiana. Para Freire, a educação deve ser um ato dialógico, em que educadores e educandos constroem juntos o conhecimento, a partir da problematização da realidade e da valorização do saber de cada um. O uso de jogos não se restringe ao entretenimento ou à mera fixação de conteúdos, mas se transforma em uma ferramenta de mediação para o desenvolvimento da reflexão crítica, da autonomia e da colaboração, com potencial transformador, contribuindo para uma aprendizagem crítica, significativa e voltada à construção de uma sociedade mais justa e participativa. Os jogos interdisciplinares representam uma ferramenta pedagógica eficaz para promover o desenvolvimento integral dos alunos, especialmente ao aliarem aprendizagem e ludicidade em um mesmo espaço de ação.
No processo de seleção das disciplinas que fundamentariam a construção deste projeto integrador, considerou-se, de forma criteriosa, a relevância de cada uma para a formação integral do futuro docente, com a garantia de que o projeto refletisse a articulação entre a teoria e a prática, promovendo uma experiência significativa tanto para quem o elabora quanto para os estudantes que dele participam. A didática mostrou-se indispensável para articular os elementos essenciais do planejamento à prática pedagógica concreta, garantindo que a atividade tivesse coerência interna e finalidade educativa. Metodologia e desenvolvimento de materiais didáticos para o ensino ofereceu os subsídios necessários para a escolha e a criação de recursos didáticos adequados ao público-alvo e aos objetivos estabelecidos. Escola e cultura, por sua vez, foi fundamental para que o projeto não perdesse de vista a dimensão sociocultural da prática educativa. Durante o desenvolvimento do projeto, também se buscou considerar as diretrizes das políticas públicas educacionais atuais, como a BNCC, os parâmetros curriculares nacionais e as orientações da LDB, o que garantiu à proposta um alinhamento com os marcos legais que regem a educação básica no Brasil. Segundo Oliveira e Oliveira, 2012, a metodologia da pesquisa está no cerne do desenvolvimento científico no que tange à validade e à replicabilidade do projeto. Dessa forma, o presente estudo foi proposto para ser realizado junto aos alunos do 9º ano do ensino fundamental, que estão em preparo para os vestibulinhos de ingresso no ensino médio, técnico, através de elaboração de perguntas das disciplinas de português e matemática. A unidade escolar em que a atividade foi realizada dispõe de recursos tecnológicos que estão sendo progressivamente incorporados às práticas pedagógicas. Esses recursos possibilitam o acesso a conteúdos digitais e a realização de atividades interativas. A atividade proposta foi fundamentada na utilização de um jogo digital educativo, elaborado com o intuito de abordar conteúdos de língua portuguesa e matemática, alinhados ao nível de complexidade esperado para estudantes do 9º ano do ensino fundamental 2º. O jogo foi estruturado no formato de perguntas com alternativas do tipo certo ou errado. A cada acerto, o grupo avançava à próxima questão, em caso de erro, retornava ao início da sequência. Essa estratégia pedagógica fundamentou-se nos princípios da gamificação, proporcionando uma experiência de aprendizado ativa, interativa e lúdica. Durante a aplicação, observou-se elevado engajamento por parte dos estudantes. O uso de recursos tecnológicos em sala de aula contribuiu para despertar o interesse dos discentes, ao mesmo tempo em que promoveu a colaboração entre os membros de cada grupo, permitindo que compartilhassem seus conhecimentos, argumentassem sobre as respostas possíveis e desenvolvessem estratégias para superar os desafios impostos pelo jogo. Todas as turmas participantes conseguiram finalizar o jogo, cada qual em seu tempo, o que evidencia tanto a adequação do conteúdo ao público-alvo quanto a eficácia da metodologia empregada. Ao interagirem com a proposta, os estudantes revisaram conteúdos previamente estudados, identificaram dificuldades e reforçaram aprendizagens de forma espontânea, promovendo uma consolidação efetiva do conhecimento. A atividade demonstrou uma ferramenta pedagógica eficaz para a preparação dos alunos para o vestibulinho das escolas técnicas estaduais, especialmente por aproximá-los da estrutura das provas aplicadas nos processos seletivos. A experiência proporcionou aos alunos uma postura ativa frente ao próprio processo de aprendizagem, uma vez que a dinâmica do jogo exigia atenção, raciocínio lógico, cooperação e capacidade de tomar decisões. A atividade contribuiu para ampliar as possibilidades de êxito dos estudantes em exames seletivos, impactando positivamente suas trajetórias escolares e perspectivas de inserção no mundo do trabalho. A estratégia de gamificação adotada também se mostrou eficaz no que se refere ao aumento da motivação intrínseca dos estudantes, incentivando a permanência dos discentes na atividade, mesmo diante de erros e dificuldades. Adicionalmente, a realização da atividade com o uso dos Chromebooks contribuiu para a integração da cultura digital ao ambiente escolar. Possibilitou também a reflexão sobre o uso responsável da tecnologia e sobre seu potencial como ferramenta de mediação do conhecimento. A prática evidencia a importância de metodologias que considerem o contexto real das escolas públicas e que explorem recursos disponíveis de forma criativa e intencional, favorecendo uma educação mais significativa, inclusiva e alinhada aos desafios contemporâneos da docência.